Bom dia a todos. Inicialmente, eu quero cumprimentar a Assembleia Legislativa em nome do deputado César Valduga, cumprimentar também as mulheres, né, que bem lembrado pelo meu xará Jacomel, em nome da UEL, cumprimentar todas as mulheres presentes aqui nesse evento e todo esse trabalho, né, na questão da agricultura e em outras atividades. Cumprimentar o Nelson Jacomel, nosso líder aí da área de orgânicos, e também lembrar o nosso amigo Eduardo, que hoje não está presente, mas que é um grande ator nesse processo e que infelizmente está acamado, então não está aqui hoje. Nos convidaram para falar a respeito dessa temática, que é a importância de uma política agroecológica e produção orgânica para Santa Catarina, mas eu espero, senhor, sinceramente não decepcioná-los e não cansá-los com o que a gente vai falar, porque a gente não vai falar muito sobre esse assunto. Vai falar sobre um assunto que tem a ver com esse trabalho todo que vocês vêm fazendo e que, para nós, é de extrema importância, porque a gente lida com a questão da saúde do consumidor, a saúde das pessoas. Nós trabalhamos principalmente na área do Centro de Apoio Operacional do Consumidor do Ministério Público de Santa Catarina, com a questão dos agrotóxicos. E é sobre esse assunto que a gente vai tentar explicar um pouquinho da prática que tem sido adotada na instituição, com o apoio de vários órgãos, inclusive muitas pessoas amigas aqui presentes nesse auditório, que fazem parte de todo esse processo. Mas para facilitar um pouco e pelo menos cumprir o objetivo que os organizadores nos colocaram, de falar sobre a importância da política de agroecologia, eu trago, pelo menos assim, apenas como referência do posicionamento que a gente procura ter dentro do Ministério Público, esse documento que alguns de vocês devem conhecer ou não, enfim, que foi editado em 2017, na 34º período de sessões da Assembleia Geral das Nações Unidas, e que fala sobre o informe trata do informe da relatora especial sobre direito à alimentação. Essa senhora aqui, Ilau Elver, e é um documento muito importante para ter como referência do que está sendo discutido por vários países dentro do âmbito da ONU sobre a questão dos agrotóxicos, dos efeitos dos agrotóxicos na produção de alimentos. Eu destaquei só um trecho ali, que ela diz o seguinte: os agrotóxicos perigosos são utilizados em excesso, o que provoca danos à saúde e aos ecossistemas em todo o mundo. E esse uso provavelmente aumentará nos próximos anos. Então, a nossa perspectiva é essa, não é uma perspectiva de redução, infelizmente. Na próxima semana nós vamos ter provavelmente a votação lá do projeto de lei que deve alterar substancialmente toda a legislação, a 7.802, que rege a questão dos agrotóxicos no país. Muitos vêm, grande parte dos profissionais da área da saúde, da vigilância sanitária, do meio ambiente, enfim, da sociedade organizada, vê esse projeto de lei como um retrocesso imenso para todo o país. No entanto, há a tendência de que ele venha a ser aprovado, que vai criar um problema bem sério para toda a nossa sociedade. Esse documento aqui, esse trecho do documento, eu mencionei ali o número 74, que é uma referência de uma avaliação internacional do conhecimento da ciência, da tecnologia e do desenvolvimento agrícola, nessa sigla ali, IAASTD, que é o documento chamado Agricultura numa Encruzilhada, que é uma conclusão de mais de 400 cientistas lá em 2008, nós estamos 10 anos atrás, num evento na África do Sul. Então, pensando no que está acontecendo hoje no país, com a possível aprovação desse projeto de lei, a gente verifica que a gente vai ter um retrocesso enorme, quando que o resto do mundo tem se discutido mais no sentido de buscar uma maior segurança na produção de alimentos. Só para fechar essa parte da importância da questão da política de produção agroecológica, o próprio documento traz lá no final, nas suas recomendações, que um dos caminhos
alguns dos caminhos seria eliminar o duplo padrão, e esse duplo padrão a gente vê no posicionamento de muitos países que produzem as moléculas, produzem os ingredientes ativos dos agrotóxicos, mas colocam as plantas de fabricação desses produtos em outros países, geralmente países de terceiro mundo, países em desenvolvimento. Então, é um questionamento também a respeito do comportamento dos países e eu acho que até mesmo, não posso dizer com segurança, mas até mesmo o Brasil produz às vezes muitos agrotóxicos que ele próprio não poderia consumir aqui pela legislação. E isso ocorre também em muitos países da Europa que exportam, e isso cria um problema também para aquela questão lá do produto banido na Europa, mas é banido na Europa, mas ele é produzido na Índia, ele é produzido na China. Então, essa questão do banido da origem, ele cria uma discussão jurídica muito séria que precisa também superar para que esse banimento seja de fato, que ocorra também em Santa Catarina e em outros estados, e não só lá fora e sirva só como discurso. A gente trabalha dentro do Ministério Público, só voltando agora para o tema que a gente costuma tratar dentro da instituição. A gente trabalha com 111 promotorias de justiça, que são os órgãos que realmente fazem a execução na ponta, lá nas promotorias no interior, nos municípios. E o centro de apoio, ele atua mais, digamos assim, na parte de articulação de todos os atores que atuam em determinada causa, para que esse esforço seja concentrado e resulte em benefícios para toda a população. O fundamento é a Constituição da República, o artigo 127, onde posiciona o Ministério Público o que ele pode fazer. E a gente tem como referência o artigo 5º, inciso 32, que trata do princípio, depois a gente vai ver também no artigo 170, mas da defesa do consumidor. E diz ali, o Estado promoverá a defesa do consumidor. Então é uma obrigação nossa, como instituição que atua em defesa da sociedade, fazer com que a promoção da defesa do consumidor em toda a sua complexidade seja respeitada. No artigo 170, ele não é muito levantado nas questões, nos debates, enfim, sobre esse assunto, mas ele traz um viés que pouca gente observa, que a ordem econômica, ela não pode ser feita de qualquer maneira. Ela tem que ser baseada em alguns princípios, que são os princípios da função social da propriedade, a livre concorrência, a defesa do consumidor, a defesa do meio ambiente e a defesa do pleno emprego. Então, esses temas eles têm que ser tratados em conjuntos pela ordem econômica, pelos agentes econômicos, e não simplesmente buscar somente o lucro sem verificar quais os impactos que aquela atividade tem na vida das pessoas. Além disso, a gente tem o Código de Defesa do Consumidor, que é a base da nossa atuação, porque lá no Ministério Público ele é dividido por áreas de atribuição. Então, a atribuição do Centro de Apoio do Consumidor, basicamente, é feita com o Código de Defesa do Consumidor. E lá no artigo 6º diz que é direito básico, proteção da vida, saúde e segurança contra os riscos provocados por prática do fornecimento de produtos perigosos e nocivos. Tem uma discussão a respeito se os alimentos com resíduos de agrotóxicos representam, são nocivos ou não à saúde. Do nosso ponto de vista, e essa interpretação que a gente dá dentro do Ministério Público, eles são nocivos. Se eles não estão produzidos de acordo com as normas regulares de fabricação, que seriam respeitando os limites estabelecidos pela legislação sanitária, eles estão fora da conformidade, eles são impróprios. Eles não poderiam estar sendo vendidos, e quando são vendidos, se pratica um dano contra a sociedade, contra a população. Então, é sobre esse prisma que a gente atua, mas a gente não atua contra os agrotóxicos, porque os agrotóxicos estão previstos em lei. Então, a gente atua contra os impactos e contra o uso indiscriminado deles. Tá? Às vezes a gente tem que fazer essa distinção, porque a gente não pode, como instituição que faz a fiscalização da lei, agir contra a lei. Tem sido questionado, às vezes, esse papel do Ministério Público, mas eu acho que isso já está mais do que demonstrado, que por toda a legislação que cerca, por todos os resultados que têm sido apresentados pelos estudos científicos, que está correto, a instituição está correta nesse posicionamento de tentar
tratar como impróprio esses produtos em que aparecem resíduos de agrotóxicos acima dos limites. Tem um doutor, um médico, Pablo Moritz, que devem conhecer talvez, era do CIATOX, do Centro lá de Informações Toxicológicas, que antes era CIT, e ele diz, com base em palestras que ele já fez, ele diz que, de acordo com o que a gente tem, que eles têm pesquisado, que os pesquisadores têm levantado a respeito desse tema, não existe limite seguro de agrotóxicos. Então, toda essa compreensão que tem, toda essa legislação que tem em cima do Códex Alimentários, que estabeleceu lá em 1962, em Roma, que era possível ter um limite máximo de resíduo para os alimentos, já a interpretação de que não existe limite máximo de resíduo seguro para os alimentos. Isso é uma questão que é bastante séria, né? Bom, o trabalho nosso é feito, como a gente tem dito, é feito com cooperação. Nós temos um termo de ajustamento, um termo de cooperação técnica desde 2010 com vários órgãos, e eu destacaria aqui o Ministério da Agricultura, a SIDASC, a IPAGRE, a Vigilância Sanitária, o CIT, o CREA, enfim, a Polícia Militar e Ambiental, que nos ajudam na organização das operações, na organização dos trabalhos de fiscalização, na organização dos trabalhos de monitoramento, sempre colaborando com os demais parceiros. Temos também um termo de ajustamento de conduta com a SEASA desde 2010. Na segunda-feira, nós tivemos uma reunião com 20 presidências de SEASAs, foi aqui no Cacupé, o SESC do Cacupé, e esse tema foi tratado lá com as SEASAs para buscar um termo de cooperação com as SEASAs para estimular a questão da rastreabilidade e do monitoramento de produtos comercializados dentro das SEASAs. E a expectativa é bastante positiva de que isso venha avançar muito nos próximos, esse ano ainda, para a celebração de um termo de cooperação. A gente trabalha em 4 programas, 4 frentes, são na verdade 9 programas que tem dentro do CDAPOI, mas a gente trabalha com, apresentar aqui rapidamente só, que são 4 linhas. Um deles é na parte animal, que trata da questão da inspeção sanitária, a adequação da indústria, do comércio. Isso já vem desde 1999. Depois disso, a gente começou a trabalhar na questão da água, e daqui a pouco já vou mostrar algumas novidades a respeito disso. Trabalho com a parte do alimento sem risco desde 2010, que é a questão do controle do resíduo, rastreabilidade e fiscalização. E mais recentemente foi iniciado um trabalho buscando o fortalecimento das vigilâncias sanitárias municipais, porque a gente percebeu já há algum tempo que nós estamos, no linguagem popular, secando gelo. Sem vigilância sanitária municipal forte e atuante, nós não vamos ter a solução de muitos problemas de sanidade alimentar resolvida na base. Uma vigilância sanitária municipal estruturada, com profissionais habilitados, com equipamentos, ela ajuda a resolver muitos dos problemas que hoje resultam em questões de saúde, em questão de uso regular de produtos, enfim. Não sei se... Não sei se vai dar para passar esse vídeo. Então, passamos adiante. Tem um videozinho aqui, depois quem tiver acesso à apresentação, fala um pouco mais detalhadamente de como é que funciona o programa. Aí, com o trabalho principalmente da SIDASC, nas coletas, monitoramento dos resultados, o que acontece dentro do programa, Alimentos Sem Risco. Tá? Hoje o que a gente tem são em torno de 1.200 análises por ano, análise de resíduos, atuando na parte das drogas veterinárias nos produtos de origem animal, na parte de agrotóxico, em carnes, carne bovina, suína, aves, abelha, mel, leite e derivados. Atua
análise, no monitoramento de resíduos em água, de agrotóxico em água, com 100 análises, um trabalho feito em parceria com as agências reguladoras, né, a ARES e a ARESC, e principalmente na parte vegetal com a SIDASC, são 670 análises por ano, de 30 artigos vegetais, sendo que nessas análises a gente hoje consegue pesquisar em 550 delas, nós conseguimos pesquisar 430 ingredientes ativos. Além disso, por força dos termos de ajustamento de conduta, outras 100 análises estão sendo feitas pelos próprios compromissários, pelos empresários que são chamados a compor em acordos extrajudiciais, e eles mesmos estão bancando o custo dessa análise, que é uma iniciativa importante, porque esse mercado, esse comércio de produtos agrícolas precisa, de certa maneira, se autocontrolar, no sentido de verificar também o produto que eles estão vendendo antes do produto ir para o comércio. Que essa é uma questão muito difícil por conta da questão laboratorial. Um produto perecível, e dificilmente hoje a gente consegue colocar um resultado de análise laboratorial em menos de 15 dias. Então, não tem como, dificilmente tu consegue segurar um produto, fazer a atuação e pedir que esse produto chegue ao mercado. Só vai saber depois o resultado e aí vai se buscar verificar o dano ocorrido. Ficou um pouco pequena a letra ali, mas aqui a gente trabalha com, dentro dessa linha, isso aqui é só um resumo do objeto que é licitado anualmente. Nós só conseguimos fazer isso porque tem um recurso do Fundo para a Reconstituição de Bens Lesados. Nós apresentamos todo ano um projeto ao fundo. O fundo é constituído por organizações públicas e da sociedade civil. Então, submetido o projeto, passado pela aprovação, depois ele volta para o Ministério Público para fazer a licitação. Atualmente, quem nos atende é um laboratório de São Paulo, mas já teve casos de laboratório de Pernambuco que realizava essas análises. É um projeto caro. Nós defendemos que esse trabalho deveria ser feito pelo Estado, deveria ser feito por um laboratório público, que tem os equipamentos. Inclusive, o Laboratório Central, o LACEN, tem um equipamento de alta qualidade chamado Orbitrap. Ele é usado hoje pelos principais laboratórios do país, privados, usa esse equipamento. Só que o LACEN não tem os recursos humanos e nem recursos financeiros para ter os reagentes e ter os insumos necessários para fazer as análises. Então, por uma questão financeira e de pessoal, o LACEN não consegue, mas é importante que se busque uma solução para esse caso, porque o principal, que é o equipamento, está lá e precisa ser aproveitado por todos aqui do Estado. De 2.600 análises que já foram analisadas, passaram já pelo centro de apoio, fruto desse trabalho, conseguiu alguns resultados ali de redução do percentual de produtos fora da conformidade. Nós saímos de 34, hoje estamos em 18,1. Mas isso não é um número oficial, é um número só que a gente utiliza para efeito de avaliação do programa. Porque os dados que estão no programa, eles não são dados com base em estatística. As coletas são feitas de maneira programada pela SIDASC, de acordo com a sazonalidade do produto, de acordo com os locais de compra, de acordo com o produto que chega de outros estados. Então, enfim, a gente não tem como dizer que esse é o número de produtos fora da conformidade em Santa Catarina. É o número que a gente tem para o programa. Eu friso só esse ponto, porque pode-se pensar que tem esse é o índice de desconformidade dos produtos analisados, mas é só uma referência para a gente trabalhar. De qualquer maneira, o que esse gráfico apresenta também? Que somados os 18% mais os 54%, a gente tem 70%, mais de 70% de produtos com resíduos de agrotóxico.
E se a gente for trazer de volta aqui a fala que eu mencionei do médico Pablo Mores, nós temos 70% dos produtos que não são seguros. Nós trabalhamos em face da lei só com os 18%. Nós temos uma quantidade expressiva de produtos que estão, digamos assim, não garantem a qualidade que o consumidor espera deles. Esse também é um outro cenário que demonstra a quantidade de, embora os produtos tenham uma desconformidade baixa, eu cito aqui o caso da maçã, do tomate, no entanto, eles têm uma alta concentração de resíduos agrotóxicos, né? Esses dados também são dados que eu gostaria só de frisar. Nós não fizemos a divulgação deles, a gente mostra, exibe essas informações só em eventos assim. Em nenhum momento, desde que o programa começou, nós fizemos qualquer divulgação a respeito sobre esse viés de colocar o produto. Por quê? Porque, como falei, não é um trabalho com base estatística. Nós não poderíamos cometer a injustiça de condenar um produto ou outro com base numa pesquisa que ela não passa por um crivo adequado. Mas ele só demonstra, digamos assim, essa preocupação que a gente tem com o excesso de resíduos agrotóxicos que contém os alimentos. Parte desse problema decorre do uso de produtos não autorizados. Aí alguns dizem, mas produtos autorizados é só porque eles não receberam o registro nos órgãos, no MAPA, no Anvisa e no IBAMA. Sim, mas então, como é que funciona isso? Pode-se usar a partir só por suposição de que aquele produto serve para um outro e agora vai servir para esse também? Então, esse é um discurso que tem sido feito para criticar esse trabalho de monitoramento, dizendo que os não autorizados não representam perigo. Nós não entendemos assim, e esse produto não autorizado, ele é o produto identificado como não autorizado, o alimento identificado com resíduo de agrotóxico não autorizado, ele é considerado impróprio e o responsável por ele acaba tem que apresentar suas justificativas. Também com produtos acima do limite máximo de resíduo. Enfim, isso é mais para o pessoal da área de agronomia, enfim, de pesquisas que tiver interesse. Para acelerar um pouquinho, aqui são outros dados só para demonstrar que ainda assim a gente tem 76% de... Isso são só os casos de problema, tá? São os produtos que estão fora da conformidade. 76% é de Santa Catarina e parcela dos estados de São Paulo e Paraná, e um pouco do Rio Grande do Sul. Além da questão dos resíduos agrotóxicos nos alimentos, a gente trabalha em parceria com a SIDASC para receber todos os processos administrativos que a SIDASC emite de autuação contra, no caso do comércio de agrotóxicos. E a gente vai perceber aqui, somando os percentuais, que a prescrição de agrotóxico em desacordo com a legislação e a comercialização sem receituário agronômico são dois dos principais problemas levantados. Então, essas fiscalizações vêm para o centro de apoio de acordo com o local do fato, enfim, ele redireciona para as promotorias de justiça, e nas promotorias de justiça elas atuam chamando essas partes para instaurar um processo administrativo, um processo de inquérito civil. Na parte dos termos de ajustamento de conduta, que são, na verdade, acordos extrajudiciais que são firmados com os responsáveis pelos estabelecimentos. Não são propriamente ações e não são punições. São acordos em que se convenciona algumas cláusulas, e que deve ser cumprida num determinado espaço de tempo. Então, com o agricultor, o que a gente tem buscado trabalhar é a questão das boas práticas agrícolas, uma coisa básica, né, para quem produz alimentos, de realizar a seleção específica, a seleção apropriada da área de cultivo, o manejo da fertilidade, sustentabilidade, enfim, várias técnicas que daí devem ser aplicadas para que pelo menos essa questão possa começar a ser superada desde o campo. E esse trabalho é feito sempre
com a ajuda de outros órgãos, no caso aí com a FECAM, está trabalhando com o Conselho Estadual de Secretários da Agricultura, com a IPAGRE, com todo esse trabalho de orientação, com a sua presença em praticamente todos os municípios do estado, tentando despertar ou conscientizar esses agricultores que é necessário mudar essa prática, né? Com o apoio da cidade, que também foi elaborada e editada a portaria conjunta que trata da questão da rastreabilidade. E hoje os agricultores não podem reclamar que não tem, claro, eles podem reclamar, às vezes não tem energia elétrica, não tem internet no local, mas pelo menos um sistema para que eles possam fazer a emissão do seu código de identificação do produto, possam gerar uma etiqueta, enfim, isso tem disponível gratuitamente por intermédio da SIDASC, por intermédio da IPAGRE, por intermédio de outros órgãos que estão apoiando, a FETAESC, que estão apoiando essa iniciativa, para buscar pelo menos que a rastreabilidade comece a ser praticada lá na ponta. Também se trabalha com a questão da identificação da origem, como já foi falado na portaria, e se trabalha com a questão da capacitação e da segurança do trabalhador. Eu vou tentar passar um pouco mais rápido aqui, senão eu vou tomar muito tempo. Também são realizados termos de ajustamento de conduta com supermercados, e nesse termo de ajustamento de conduta foi adotada uma cláusula para que cada estabelecimento, de acordo com o tamanho dele, faça análise, contrate o laboratório e faça análise, de acordo ali com pelo menos respeitando essa norma ABNT 17025, que é a norma que rege a questão da gestão de qualidade dos laboratórios. As coletas são realizadas pela SIDASC, porque é necessário que tenha um órgão público oficial para fazer essas coletas, e aí então enviado ao laboratório e o laboratório nos traz os resultados. Também a questão da identificação do produto, segurança do trabalhador, enfim. Com os comerciantes de agrotóxico, além da questão da fiscalização da SIDASC, são feitas operações para apreensão de uso de produto que já foi banido. Agora a gente teve uma situação agora recente que o pessoal da área da SIDASC tem comentado, que é a questão do paraquat, que em razão aí de um anúncio da Anvisa que o paraquat vai ser banido, muitos comerciantes já se precavendo estão estocando produto, enfim. Isso depois vai continuar aparecendo na lavoura, independente de estar banido ou não. Acaba sendo mais um problema. Como resultado, então, de tudo isso que a gente falou, a gente tem o seguinte: desde 2010 foram firmados já 391 termos de ajustamento de conduta a respeito desse assunto. Eu acho que nenhum estado, pelo menos que a gente tem ouvido, nenhum estado conseguiu até hoje um resultado dessa maneira, porque muitas questões são levadas para discussão judicial, e na discussão judicial o tempo é sempre muito maior. Mesmo assim, tem 19 ações judiciais e nós temos só uma derrota até hoje. São 18 casos que já foram, pelo menos em primeiro grau, primeira instância, já foram dado provimento favorável à tese do Ministério Público. E é curioso, assim, porque alguns comerciantes se negam a assinar um termo de ajustamento de conduta que tem um custo relativamente baixo, porque ele é o custo, às vezes, de uma amostra, ou às vezes o custo de R$1.000, e uma análise de uma amostra hoje está em torno de R$600, dependendo do laboratório. E ele tem comerciante que já foi condenado a R$1.000 por quilo de produto. Okay? E uma vez apurado a quantidade daquele produto que foi vendido, chegou a 11 mil quilos de produto. E aí, só fazer as contas do custo que isso vai ter para ele, né? Se é que vai possível ser pago, se vai conseguir pagar. Então, a ideia do ajustamento de conduta ela é muito benéfica para todas as partes, desde que seja cumprido, né? Foi criado com estímulo do Conselho Nacional do Ministério Público, o Fórum Catarinense de Combate aos Impactos dos Agrotóxicos Transgênicos. São realizadas reuniões a cada 2 meses, participam quase 60 organizações, e é coordenado pela doutora Grace, a promotora de justiça, que hoje não está presente aqui porque ela está no Tocantins
fazendo uma apresentação para o Ministério Público de lá, justamente do programa Alimentos Sem Risco. Que ele já foi em 2014 premiado pelo Conselho Nacional do Ministério Público, e por conta disso o Ministério Público Nacional resolveu disseminar essa prática para outros estados. Então, por isso, às vezes ela vem sendo convidada para falar sobre o assunto em outros estados, em outros ministérios públicos. A questão da publicidade desses termos de ajustamento de conduta, dessas ações que o Ministério Público intenta, os resultados dessas análises de resíduos, tudo isso vocês encontram nesse site SC Consumidor Vencedor, em alimentação, ali na categoria alimentação, na categoria produtos. São mais de 900 documentos, termos de ajustamento de conduta e ações que estão publicados para justamente dar a publicidade desse trabalho que vem sendo feito. Nós não temos por hábito publicar a relação dos estabelecimentos, de quem cometeu, mas os casos concluídos estão publicados nessa base. Então isso permite dar uma transparência e publicidade de tudo que é feito na instituição. Inclusive no Diário Oficial também constam todas as publicações de inquéritos civis que são instaurados, notícias de fato, enfim, todos os procedimentos administrativos que são instaurados pelo IP. E tem no site da instituição também tem material a respeito, tem uma página específica do programa que tem várias informações lá. Enfim, fiquei em 30 minutos, 34, desculpem se me estendi demais. Eu agradeço muito, fico à disposição e desejo para vocês um ótimo encontro, que é muito importante que isso seja discutido mais vezes e com a participação de mais pessoas.